Com relação à patogenia, é uma doença que tem predisposição genética, né? Alergia a alimentos e aeroalérgicos. Tendo os alimentos mais aplicados, leite, ovo, soja, trigo, castanha, aí também entra nozes, amendoim e frutos do mar. Qual é a patogênese dessa doença? Os fatores ambientais, principalmente alimentares, entram em contato com a mucosa do esôfago, fazendo uma liberação das citoquinas pró-inflamatórias na mucosa e gerando uma resposta com liberação de interleucinas e TGF-beta. Isso vai levar a uma quebra na barreira mucosa epitelial, chamando a infiltração de eosinófilos e mastócitos, gerando um processo inflamatório e, posteriormente, o remodelamento tissular. A apresentação clínica da esofagite eosinofílica, geralmente em pacientes adultos, o sintoma mais comum é uma disfagia intermitente, que é definida geralmente como um bolo alimentar, com uma sensação de que o alimento não desceu ou que está descendo muito lentamente. Ele ocorre em 25% a 100% dos pacientes. O segundo sintoma mais comum é a impactação alimentar, que ocorre em 33% a 54%. Que é um sintoma que é muito traumático para o paciente, muitas vezes levando ele para um atendimento de emergência. E pode acontecer também dor torácica, pirose e náusea. Esses três são mais comuns em pacientes do sexo feminino. E só uma curiosidade que em crianças os sintomas são um pouco mais arrastados, mais insidiosos, sendo mais comum vômito, recusa alimentar, falha do crescimento, dor abdominal e regurgitação, muitas vezes confundindo com a doença do refluxo. Novamente chamo a atenção que 25% a 85% desses pacientes têm uma associação com a atopia. Bom, então o diagnóstico da esofagite eosinofílica não pode ser dado só com um quadro clínico, com sintomas. É preciso ter uma biópsia de esôfago para dar o diagnóstico desses pacientes. Certo? Então, a recomendação do último consenso é que se façam 3 biópsias em 3 regiões diferentes do esôfago. 2 no esôfago superior, 2 no esôfago médio e 2 no inferior. Essa manobra aumenta a positividade da biópsia para quase 100%, enquanto que quando a gente faz uma biópsia só, a positividade cai para 50%. Sempre priorizar as regiões onde há alterações endoscópicas, principalmente áreas com linha exudato e estrias lineares, e, sabidamente, essas regiões contêm mais concentração de eosinófilos. Esses pacientes de esofagite eosinofílica são submetidos a muitas endoscopias. Então, pensando nisso, foi criada uma alternativa, né, menos invasiva à endoscopia, que é a citoesponja. A citoesponja é uma esponja, né, que dentro de uma cápsula gelatinosa, ela é deglutida e ligada com um cordãozinho. Essa cápsula no estômago, ela se dissolve e a esponja é liberada. E aí é puxado esse cordão e aí é feito o estudo, né, a contagem de eosinófilos e pode fazer também a dosagem da proteína liberada pelos eosinófilos. Só que esse método ainda não tem uma sensibilidade muito boa. Então, parece ter maior valor no monitoramento pós-tratamento. Chamar a atenção que a primeira endoscopia deve sempre biopsiar o estômago e duodeno também, para afastar a gastroenterite eosinofílica. E chamar a atenção que o diagnóstico precoce é muito importante, porque a história natural da esofagite eosinofílica é a progressão do fenótipo inflamatório para o padrão fibroestenótico. Então, o principal fator de risco para esse remodelamento é o diagnóstico tardio. Tá? Falar um pouco sobre, não como diagnóstico, mas como exames complementares, o papel da ecoendoscopia, que pode ser usada principalmente naqueles casos de esôfago de pequeno calibre, para avaliar, né, a espessura da camada muscular no ponta e acompanhamento desses pacientes.
E o esofagograma também é um exame já conhecido nosso e usado para, principalmente nas estenoses no esôfago de pequeno calibre. Gente, eu peço desculpa que aqui eu botei meus slides não foram atualizados. Então, só que eu tinha colocado a foto da petição, né, que ficou faltando. Histologia eu vou pular, vou deixar para a Rodrigo falar. E em relação aos achados endoscópicos, a classificação mais utilizada hoje é a classificação endoscópica de Irano, foi criada em 2013. Né? Os achados principais são as estrias lineares, que são encontradas em 48% dos pacientes, anéis, né, os anéis aparentemente fixos ao movimento do paciente, em 44%, exudados brancos, que muitas vezes mimetizam monilíase, 27% dos casos, edema generalizado em 41%, estreitamentos focais ocorrem em 21%, diminuição do calibre do esôfago em 9%, e o esôfago chamado de esôfago em papel crepom, que é aquela fragilidade da mucosa, é menos comum, mas pode acontecer. E muitos endoscopistas, inclusive, têm muito receio de fazer biópsia nesses pacientes, mas geralmente esse traumatismo é superficial e a cicatrização é rápida. Só ter um cuidado ao colher a biópsia desse esôfago, fazer um aparelho perpendicular à parede, e não a pinça tangenciando a parede, porque além de diminuir o risco desse traumatismo, também se o paciente tiver uma fibrose, né, o esôfago vai ficar mais endurecido e a amostra pode ser insuficiente. Lembrar que 17% dos pacientes de esofagite eosinofílica podem ter endoscopia normal. Então, o fato da endoscopia ser normal não tira a necessidade de se fazer biópsia. Se há suspeita clínica, então deve sempre fazer biópsia. Os achados endoscópicos mostram baixa sensibilidade para o diagnóstico de esofagite eosinofílica e alta especificidade. Então, ele não é isoladamente bom para fazer o diagnóstico de esofagite eosinofílica. Aqui a classificação de Irano, então edema vai de grau 0 a 2, anéis de 0 a 3, exudatos de 0 a 2, estrias de 0 a 2 e estreitamento de 0 e 1. Edema, anéis, o exudato e as estrias longitudinais. Mais alguns exemplos. Aqui anéis, estrias longitudinais, edema, exudato, estrias longitudinais, e aqui a mucosa papel crepom. Bem o esôfago bem traquealizado, né? A gente... edema, muitas vezes passa despercebido. Quando são alterações discretas, a gente nem percebe. O diagnóstico diferencial é feito com todas as doenças que causam eosinofilia esofágica. E aí entra as vasculites, doenças, sensibilidade a medicamentos, síndrome hiperdeosinofílica, doença de Crohn, esôfago, doença celíaca, entre outras. As complicações mais comuns são o estreitamento, que ocorre em 10% dos casos, obstrução aguda por impactação alimentar, em 9%, e a esofagite eosinofílica é a principal causa. Esses pacientes, quando têm obstrução, eles precisam fazer uma endoscopia de urgência para a retirada desse bolo alimentar. Pode ser feito através de técnica de piscinil, aí muitas vezes tem que colocar um overtube para proteger via aérea, ou então o bolo alimentar pode ser empurrado para o estômago, somente se já estiver no esôfago inferior. Porém, essa técnica é mais arriscada, porque se o paciente tiver um estreitamento abaixo do local da obstrução, então pode acontecer uma perfuração. Outra complicação que pode acontecer é a perfuração espontânea. A esofagite eosinofílica também é a principal causa dessa complicação.
e ela tem uma característica especial nessa doença. Não são perfurações grandes, são microperfurações que acontecem em várias regiões da mucosa desgastada, permitindo a passagem de ar e fluido para o mediastino, muitas vezes provocando uma mediastinite, né? E aí tem que levar o paciente a ser internado, colocar uma prótese de esôfago, usar antibiótico, as medidas para mediastinite. E o esôfago de pequeno calibre, que é uma complicação rara, mas que está muito relacionada à demora, ao atraso no diagnóstico. Geralmente, os pacientes que apresentam estenose e esôfago de pequeno calibre, 80% deles já tem um delay no diagnóstico de mais de 20 anos. E como é a história natural desses pacientes? Esse trabalho é antigo, mas ele ajuda a gente a ver mais ou menos como é a evolução desses pacientes. Ele pegou 30 pacientes com esofagite e acompanhou durante mais de 7 anos, sem fazer nenhuma intervenção. E aí observou que no final do acompanhamento, dos 30 pacientes, 22 tinham disfagia leve e 15 tinham alterações endoscópicas leves e apenas um tinha estenose de esôfago. Em relação à eosinofilia no esôfago, no início do acompanhamento, a média de eosinófilos era 78,8 e caiu no final do acompanhamento para 40,2, certo? Mostrando que houve até uma melhora do processo inflamatório. Entretanto, houve uma progressão na fibrose. Os pacientes tenderam a ter mais fibrose no final do acompanhamento, porque a doença realmente tem uma evolução para um padrão fibroestenose. Como é a relação entre alergia alimentar e esofagite eosinofílica? Nós sabemos que 8% da população de adultos tem alergia ao pólen. Desses, 80% desenvolvem alergia a fertilizante. A maioria da alergia alimentar do adulto jovem é relacionada à alergia inalatória, através de uma reação cruzada, ou alergia alimentar secundária a essa alergia respiratória. Então, devido a uma sensibilização a aerolérgenos, mediada por IgE, principalmente ao pólen, levam a reação cruzada com fertilizante. Então, desse modo, a patogênese da alergia alimentar na esofagite eosinofílica não é mediada por IgE, ela é mediada por IgG4. Em relação ao manejo da esofagite eosinofílica, ela é baseada na estratégia dos 3D, dieta, drogas e dilatação. Os principais objetivos do tratamento são a resolução dos sintomas, a remissão histológica para menos de 15 eosinófilos por campo e a prevenção de desmotilidade e estreitamento a longo prazo. Com relação ao tratamento dietético, a primeira dieta a ser criada foi a dieta elementar. O primeiro trabalho foi em 1995. Certo? É uma dieta pura, formada com aminoácidos sintéticos e que tem um alto índice de resposta, 97% de resposta. Entretanto, ela tem muitas limitações. É uma dieta de alto custo, é uma dieta não palatável, dieta líquida, muitas vezes tem que colocar uma sonda nasointestinal para usar essa dieta. Então, por consequência disso, é uma dieta que tem baixíssima aderência. Vocês imaginem os nossos pacientes, que a maioria são jovens, né? Fazem bastante atividade, aderiam ao tipo dessa dieta, não tem condição. Então, é feita essa dieta e depois a reintrodução de alimentos semanalmente. E aí foi visto que, assim que reintroduz os alimentos, volta todo o processo inflamatório novamente. Ela necessita de controle clínico e endoscópico, então é aplicável apenas em casos selecionados, principalmente em crianças que não estão respondendo a nenhum tratamento por período muito curto. A dieta baseada em testes alérgicos seria ótima se funcionasse. Entretanto, os testes alérgicos, principalmente os testes de pele, não são recomendados, porque o esôfago não responde da mesma maneira que a pele aos alérgicos. Então, ela não é aplicável. Foi feita uma meta-análise em 2014 que mostrou que a eficácia dessa dieta é 45% em crianças e em adultos, 32%
seu uso também deve ser restrito apenas a centros de pesquisa. Pensando nisso, foi criada uma dieta de exclusão empírica dos principais alimentos causadores da esofagite eosinofílica. Então, a principal, a primeira a ser criada foi a dieta de 6 alimentos. Então, leite, ovo, trigo, castanha, soja, crustáceos. Ela tem também um alto índice de resposta, né, similar à dieta elementar. Entretanto, é uma dieta também muito restritiva, que necessita de controle clínico endoscópico a cada 12 semanas, necessita de acompanhamento nutricional. E aí, pensando nisso, foi criada a dieta de eliminação de 4 alimentos, que são leite, ovo e legumes. Tem a resposta de 54%, um pouco menor. Mas é também uma dieta que necessita de controle clínico endoscópico. Você faz a eliminação desses alimentos e depois faz a reintrodução de um alimento ou um grupo de alimentos a cada 4 a 6 semanas, ou um alimento a cada 2 semanas. E também são dietas que têm baixa adesão, abaixo de menos de 15% após um ano. Tem ainda a dieta de exclusão de 2 alimentos, com a resposta de 43%, e essa outra dieta de 2, 4, 6 de step-up, na verdade, é uma ferramenta para diminuir o número de endoscopias necessárias para o controle. Você primeiro elimina 2 alimentos e aí, depois de 12 semanas, faz o controle. Se precisar, evolui para suspender 4 alimentos e ainda depois 6. Tendo uma resposta clínica histológica em 43%, 60% e 79% dos casos, respectivamente. Ela reduz a necessidade de endoscopia em 20%. Tá? Tem um clinical trial em andamento com uma dieta sem leite e aditivos conservantes. Isso por quê? Com base na teoria de que a esofagite eosinofílica acontece mais nos países ocidentais. Certo? E a dieta ocidental tem muitos conservantes e muitos aditivos. Né? Então, está correndo esse clinical trial para ver se tá. Com relação à droga, os principais utilizados são o IPP e o corticoide tópico. Sobre o IPP, o uso de IPP com dose plena durante 8 semanas promoveu a remissão histológica em 50% dos casos e melhora dos sintomas em 60,8% dos casos. Entretanto, a resposta completa, a remissão completa, ocorreu em menos de 40% dos casos. Não existe estudo comparando IBP com outros tratamentos. Porém, devido à segurança da droga, ao baixo custo, facilidade de uso, então é indicado iniciar o tratamento de primeira linha com IBP em pacientes virgens de tratamento. É necessário, depois dessas 8 semanas, manter um tratamento de hipertensão, né, com dose reduzida. Porque se você suspende totalmente, a recidiva ocorre em 100% dos casos. O trabalho feito em 2016 mostrou que a manutenção com metade da dose durante um ano teve remissão em 75% a 78% dos casos. Com relação ao IBP ainda, ele tem 2 efeitos principais, né? É o efeito antissecretor, já conhecido. Esse efeito ele vai atuar restaurando a integridade da mucosa, diminuindo a dilatação dos espaços intercelulares, que é um dos fatores causadores da esofagite eosinofílica, assim como da doença do refluxo também. Associado a isso, o IBP também tem um efeito anti-inflamatório, através da inibição da adesão de eosinófilos à superfície mucosa e bloqueio da deltaxina 3 e interleucina. Tá? Então, existe um histórico em relação ao uso de IBP na esofagite eosinofílica. E até o consenso de 2011, o IBP era utilizado apenas como método diagnóstico. O paciente tinha suspeita de esofagite eosinofílica, então ele era submetido a um teste terapêutico com IBP durante 8 semanas.
se houvesse resposta, então esse paciente era descartada a possibilidade de esofagite eosinofílica. A partir de 2011, os trabalhos mais recentes mostraram que existia uma condição que tinha todas as características de esofagite eosinofílica, mas que respondia ao IBP. Então, foi criado um termo chamado eosinofilia esofágica responsiva ao IBP. Então, ficaram três entidades. A doença do refluxo, eosinofilia responsiva ao IBP e esofagite eosinofílica. No consenso mais recente, depois de 2011, de 2014, mostrou que, na verdade, a eosinofilia esofágica responsiva ao IBP é a mesma coisa da esofagite eosinofílica. Então, o IBP passou de diagnóstico para uma terapia para a esofagite eosinofílica. Então, foi visto no último consenso que as duas condições podem coexistir. Inclusive, uma influencia na outra. O paciente que tem doença do refluxo, ocorre um desgaste da mucosa devido à irritação do ácido e com o aumento dos espaços intercelulares, favorecendo a esofagite eosinofílica. Ao mesmo tempo que o paciente que tem esofagite eosinofílica, ele vai ter desmotilidade, favorecendo o paciente ter refluxo. Com relação ao corticoide tópico, então são duas drogas mais utilizadas, que é a fluticasona spray e a budesonida. Ambas são tratamentos que foram emprestados no tratamento da asma. Então, o tratamento da esofagite eosinofílica com corticoide é um tratamento off-label até o momento. Entretanto, está correndo um estudo, fase 3, duplo cego, randomizado, placebo controlado, com 318 pacientes com a budesonida. Então, provavelmente isso aí vai mudar. Então, é importante a gente orientar o paciente na consulta sobre o uso desse corticoide. Como ele é off-label, a gente tem que informar o paciente que não é para inalar, tem que ser deglutido e o paciente tem que ficar depois, tem que se alimentar durante 4 horas, pelo menos. Então, deve ser usado à noite, já depois que escovou o dente, jantou, não vai comer mais nada, e de manhã, já depois que tomou seu café da manhã. Explicar direitinho isso ao paciente. A resposta em 63% em 6 semanas e 85% em 12 semanas. Foi feito um estudo no ano passado, comparando as duas drogas, com resposta similar entre os dois. Tá? O uso também deve ser contínuo, porque acontece recidiva em 81% dos casos após 3 a 6 meses de suspensão. Então, pode ser mantido com a redução da dose para 50%. Isso ainda não está muito definido, não. A principal complicação dessas medicações é a monilíase oral esofágica, mas que geralmente ocorre de forma leve e é facilmente tratada. Existem novas formulações, que é a budesonida orodispersível, Jorvez, o nome com 85% de remissão nos achados inflamatórios e sintomas na semana 12. Quer dizer, similar à outra budesonida inalatória, só que ela tem uma melhor aceitação pelos pacientes. E tem outro clinical trial comparando budesonida em forma de tablete orodispersível com placebo, com a remissão também de 85% na semana 12 e histológico de 93%. Tem um outro clinical trial com 24 pacientes avaliando a tolerabilidade e segurança da fluticasona em forma de tablete também orodispersível, com resposta de 75% dos pacientes. Corticoides sistêmicos devem ser evitados, não devem ser evitados. E aqui esse trabalho do ano passado, que avaliou a eficácia de corticoide deglutido, né, para a esofagite eosinofílica no período de 5 anos, né? Então, ele viu que houve uma resposta, boa resposta, manutenção, durante o final do período. Entretanto, a resposta completa aconteceu apenas em 16%, a resposta clínica, histológica e endoscópica. Mas, mesmo assim, foi estatisticamente significante
placebo teve 1%, enquanto que um corticoide 16%. Aqui a dose dos medicamentos, então IBP, sempre dose dobrada, 2 vezes ao dia. Fluticasona, 440 a 880 microgramas 2 vezes ao dia. Budesonida, 1 a 2 miligramas 2 vezes ao dia. A dilatação é o único tratamento endoscópico disponível para a esofagite eosinofílica. Ela está indicada nos casos de estenose de esôfago e no esôfago de pequeno calibre. Tá? Pode ser realizado com velas ou com balão e oferece melhora dos sintomas na grande maioria dos pacientes, 95% dos pacientes, pelo menos a curto prazo. O objetivo da dilatação é manter um lumen de 17 milímetros pelo menos, mas isso deve ser feito de forma gradual, dividindo, né, em várias sessões que podem ser realizadas a cada 2 a 3 semanas, isso para minimizar a dor pós-procedimento, porque esses pacientes têm muita dor, e o risco de perfuração também. Quanto ao risco de perfuração na dilatação nesses pacientes, é igual a outras patologias, cerca de 0,1 a 0,4%. Bom, a dilatação não tem nenhum objetivo anti-inflamatório, né? Então, deve ser sempre acompanhada de outra terapia anti-inflamatória, para a esofagite eosinofílica. De preferência, corticoide, porque já que o paciente já tem um padrão fibroestenótico, é melhor fazer corticoide. E recomenda-se também fazer o tratamento, se possível, antes de fazer a dilatação, fazer 8 semanas de corticoide, para diminuir a perfuração. Tá? O uso do endoflip, que é um probo para avaliar a distensibilidade do esôfago, pode ajudar nos casos, principalmente de esôfago de pequeno calibre, sem estreitamento visível, para avaliar a complacência da parede do esôfago. Porque muitas vezes o diagnóstico endoscópico do esôfago de pequeno calibre não é fácil, né? Essa tecnologia ajuda. Só que é uma tecnologia cara e não está disponível. Então, pensando nisso, tem uma alternativa mais econômica, que é essa Dosicap. É um dispositivo transparente, em forma de cúpula, acoplada na ponta do aparelho. Ela, sob visão direta, ela permite observar a tensão no tecido, né, que vai ser dilatado, pouco antes da dilatação, ajudando na calibração do diâmetro luminal na esofagite eosinofílica. Também é colocar o endoflip. Com relação a terapias com novas drogas, já foram testadas várias drogas, mas os resultados não foram muito animadores. Tá? Foi tentada terapia com antialérgico, montelukast e cromolin, sem resposta. Imunossupressores, azathioprina e desmercaptopurina foram testados em pacientes dependentes de corticoides, mas com um grupo pequeno de 6 pacientes. Teve resposta clínica histológica, porém, os medicamentos têm muitos efeitos colaterais. Então, não tem ensaio clínico para avaliar. Ultimamente, tem tido muitos estudos com terapias biológicas, né? Antagonistas da interleucina 5, esse estudo com mepolizumab e reslizumab, que mostraram resposta histológica, mas a resposta clínica pobre. Benralizumab tem um estudo em andamento com boa resposta em pacientes com asma grave associada. Antagonista da interleucina 13, 4, o dupilumab, é um medicamento que tem estudo em fase 3, com boa resposta, com 23 pacientes. Anticorpos monoclonais contra IgE, o omalizumab não funcionou. Antagonista TNF-alfa também não funcionou, netolizumab em estudo em andamento, betolizumab também em pacientes com doença de Crohn associada, e um estudo também em andamento com antagonista do receptor da angiotensina 1, losartano. E uma droga que está correndo um estudo fase 3, né, e que é muito animador, o resultado é o antolimab, né? O estudo fase 2 mostrou uma resposta histológica em 93% dos casos e sintomática em 53%.
referente o guideline, o último, de 2018. Então, um paciente com esofagite eosinofílica confirmada, nós vamos considerar uma das opções terapêuticas junto com o paciente, essa decisão, e de acordo também com o fenotipo do paciente. Você vai escolher IBP, corticoide ou dieta de eliminação. Aí você faz o acompanhamento depois de 12 semanas. Se houver uma remissão clínica histológica, você parte para um tratamento a longo prazo com a droga em dose menor, o Condiv. Se não houve remissão, você vai trocar para dessas outras opções. E aí avalia a eficácia, de qualquer maneira, se houver resposta, a mesma coisa. Não tem com a metade da dose. Se não houver remissão, você parte para drogas experimentais ou para dieta alimentar. E se houver remissão histológica com persistência dos sintomas, você vai pesquisar se está ocorrendo estenose esofágica. Se tiver, vai partir para a dilatação. Se não tiver, você vai buscar outras condições, se o paciente está aderindo ao mesmo tratamento, se tem imunolíase associada, ou se não é outra doença. É o mesmo artigo. A tendência atual é de que existem subtipos de esofagite eosinofílica. Os fatores que nos fazem refletir sobre isso são a apresentação clínica em diversas faixas etárias, desde bebezinho até o adulto, evolução para forma fibroestenótica apenas em um pequeno número de pacientes, mesmo jeito esôfago de pequeno calibre, são poucos pacientes que evoluem, e a diferença nas respostas ao tratamento. Alguns pacientes respondem ao IBP, outros só respondem ao corticoide. Então, isso nos faz pensar. Saiu esse trabalho, né, em 2016, que avaliou diferentes padrões de RNA mensageiro na esofagite eosinofílica. E aí ele dividiu 4 grupos. O grupo 1 é aquele paciente com perfil inflamatório, tipo TH2, com alta expressão de leucotrieno. É aquela apresentação inflamatória mais comum dos pacientes que tem aquele quadro de disfagia intermitente. Grupo 2 são aqueles pacientes que têm associação com asma grave. Grupo 3 é aquela esofagite eosinofílica que é precocemente na infância. E o grupo 4 são aqueles pacientes que têm um padrão fibroestenótico. Com relação ao acompanhamento, a remissão clínica é suficiente para acompanhamento ou é necessário ter remissão histológica endoscópica? Devido ao remodelamento do esôfago e deposição de colágeno, é necessário, sim, o controle com remissão histológica completa após 12 semanas de tratamento inicial. Se houver resposta, reduzir a dose do tratamento e fazer novo controle após 12 semanas. E caso a resposta continue favorável, controle depois de 1 ano. Aqui estão as orientações da Mayo Clinic e do grupo da Suíça. O Mayo Clinic é muito mais rigoroso. Ele recomenda fazer a reavaliação inicial depois de 2 ou 3 meses, enquanto que o grupo europeu de 3 a 12 meses depois. E o follow-up depois de 6 a 12 meses, a cada 6 a 12 meses. E aqui é anual. E manter o tratamento a longo prazo. Enquanto que na Europa ele, inclusive, discute o risco-benefício de se manter o tratamento com corticoide ou descontinuar, se o paciente estiver bem. E manter um follow-up próximo, né? Bem de perto. Bom, em relação ao futuro da esofagite eosinofílica, o que nós sabemos até o momento é que o corticoide tópico é a única terapia capaz de prevenir o remodelamento do esôfago. Então, entretanto, ainda precisamos de estudo a longo prazo para definir a dose ideal, principalmente na manutenção. Precisamos também de um estudo comparando IBP com corticoide tópico, de métodos a desenvolver melhor esses métodos não invasivos para acompanhamento. Tipo esponja, os painéis de biomarcadores, né? Um biomarcador urinário relacionados a proteínas associadas aos hemófilos. Tem outros exames também que podem ser utilizados. Tem a endoscopia nasal,
tem a medicina nuclear também, com heparina marcada com tecnésio. São métodos que podem, no futuro, vir a diminuir a necessidade de tantas endoscopias para esses pacientes. Trouxe aqui esse dado, mas é um estudo que avalia a prevalência e a incidência de ansiedade e depressão nesses pacientes com esofagite eosinofílica. Foi uma revisão da literatura que avaliou esses parâmetros, né, baseado em questionários, padrões, e aí foi observado que 31% desses pacientes apresentavam uma desordem psiquiátrica ou neuropsiquiátrica, e com 12% desses pacientes apresentando depressão e ansiedade, 9%. O outro estudo mostrou 31% de ansiedade e 9,8% de depressão. Os pacientes do sexo feminino apresentavam mais esses sintomas do que os homens. Tá? A terapia com a dieta mostrou um impacto negativo nos questionários de qualidade de vida, devido à inconveniência, custo e aderência, problemas com aderência. Então, as principais preocupações desses pacientes era a preocupação em encontrar os alimentos que eram permitidos, assim como o tempo despendido para preparar essas refeições. Isso aí diminuiu muito a aderência às dietas. A esofagite eosinofílica, então, causa um impacto na experiência social dos pacientes, afetando o seu bem-estar emocional, incluindo situações de desconforto e constrangimento em encontros sociais, a preocupação em sentir-se mal em público, preocupação importante, e de esconder o seu problema das outras pessoas, né? Estão lidando aqui com pessoas jovens, é uma vida social ativa já. O constrangimento e a vergonha podem contribuir para a percepção do estigma da doença, e isso pode afetar negativamente os sintomas de ansiedade e depressão nesses doentes. Então, apesar de todos esses achados, os pacientes se mostraram abertos a conversar sobre a doença com familiares e amigos. E esse suporte social demonstrou ser um importante fator na prevenção para esses eventos mentais adversos. Tá? Então, a mensagem que eu deixo aqui é que a gente deve sempre estar atento a esses pacientes, né? Porque eles sofrem muito. Observar sempre se não tem sinais de ansiedade neles, de depressão, e encaminhar para a ajuda com psicólogo, tá? Estimular hábitos de vida saudáveis. Pronto, gente, é isso que eu queria falar, essa mensagem que eu queria deixar. Passo agora para Rodrigo falar sobre astrologia. Obrigada pela presença. Vamos lá, como é que eu faço aqui só quando eu uso? É o nosso epitélio mais, digamos assim, mais forte ou mais resistente a atritos, à agressão, à inflamação. É o mesmo epitélio que recobre a pele, à exceção da camada de ceratina, com sua basal, que é o epitélio, que são as células de repositório, muito bem delineadas, identificadas aqui embaixo, com um córion livre de células inflamatórias. Esse é o padrão normal. Se eu acrescento eosinófilos, eu agora tenho uma esofagite com eosinófilos? Não, não tenho. Eu tenho uma mucosa esofágica normal com alguns eosinófilos nativos. Então, o que é que eu procuro? Eu procuro um conjunto de achados, um padrão inflamatório eosinofílico, que é o que a gente está discutindo. Então, o que é que eu vou achar? Vamos lembrar um pouquinho de conceitos básicos da inflamação. Toda inflamação que leva a agressão e perda de células, seja por morte, por necrose, por apoptose, por descamação, ela induz em epitélios lábeis, epitélios que podem se replicar, induz a replicação desse epitélio. Ele vai tentar se recuperar, ele vai tentar se restituir. E como é que isso se reflete? Se reflete com espessamento ou com a hiperplasia desses ceratinócitos basais. Aquela linhazinha que era muito bem vista na mucosa esofágica normal, ela agora meio que se apaga. Essas células mais primitivas, essas células de reserva, elas estão
subindo sem conseguir fazer a maturação, porque elas estão subindo muito rapidamente para repor o que está sendo perdido aqui em cima por conta do processo inflamatório. Um outro aspecto que me permite dizer, olha, essa mucosa já está alterada, essa mucosa espessou. Olha como eu tenho um alongamento de vasos até o córium. Olha como, comparando com o normal, olha como os vasos são muito próximos aqui à basal. Aqui eu tenho um alongamento. Esses vasos já estão um pouco mais longe aqui do meu córium. O que mais? Um aspecto básico da inflamação é um engurgitamento de vasos. Dilatação desses capilares é uma das coisas que a gente sempre procura quando a gente está procurando um padrão de esofagite, um padrão inflamatório. Lembre que a partir daí que vai haver uma desaceleração do fluxo sanguíneo, a chegada das células inflamatórias, o rolamento e a migração dessas células inflamatórias para o tecido que está atraindo elas, que está sendo agredido. E que culmina essa desaceleração, liberação dessas substâncias quimiotáticas, as interleucinas, os leucotrienos, elas induzem também edema. Então, uma mucosa escamosa mais ou menos normal, que é o que a gente vê aqui com os ceratinócitos bem coladinhos uns nos outros, numa mucosa inflamada, a gente já perde essa coesão. E as pontes intercelulares desmossômicas, que mantêm as células epiteliais unidas umas às outras, elas se tornam extremamente evidentes, porque eu tenho fluido no espaço extracelular, causando esse edema. Então, se eu acrescento um número de eosinófilos, eu constituo o meu padrão inflamatório eosinofílico. Vamos lá. O padrão eosinofílico ele é caracterizado histologicamente por acantose, hiperplasia da camada basal, espongiose, que é o edema intercelular, congestão vascular e eosinófilos, mais de 15 eosinófilos por campo de grande aumento. Esse é o padrão que a gente vê no padrão eosinofílico, basicamente esofagite eosinofílica, gastroenterite eosinofílica, algumas entidades que causam aumento de eosinofilia na mucosa esofágica. Então, o que temos aqui na biópsia, esse é um caso nosso, isso é uma biópsia que a gente tem aqui, bem representado, está um pouquinho desfocado, mas a gente tem os vasos alongados, longe daqui da basal, engurgitados, cheios de sangue, né? A gente está vendo as hemácias, com edema intercelular, olha como você tem um clareamento entre as células e numerosos eosinófilos. Prestem atenção que esses eosinófilos, se eu traçar uma linha imaginária aqui, eu consigo dizer que a imensa maioria deles está na metade superior da mucosa. Na metade inferior, eu tenho poucos eosinófilos. Vamos tecer uma crítica a essa quantidade de eosinófilos. Esse número ele foi publicado por um grupo japonês em 2007, estabelecendo esse cutoff de 15 eosinófilos. Nos artigos mais recentes, o que eu pude revisar de 2018, 2019, de patologia, há muita crítica a esse cutoff. Eu acho que a gente precisa ser muito cuidadoso e criterioso a analisar e ao considerar que esse cutoff é um cutoff que vai decidir se eu estou diante dessa entidade ou se eu não estou diante dessa entidade. Vamos lá. Esse trabalho aqui, se eu não me engano, eu não lembro exatamente o ano, mas foram vistos 151 casos de pacientes com esofagite eosinofílica e 226 pacientes com doença do refluxo gastroesofágico. Veja que a quantidade média de eosinófilos que eles encontraram na mucosa esofágica era muito, mas muito maior na esofagite eosinofílica quando se comparado com a doença do refluxo gastroesofágico, que é um dos principais diagnósticos diferenciais, que é um dos principais simuladores da esofagite eosinofílica. Outros aspectos, como degranulação e microabscessos, também ajudam a gente puxar para o lado da esofagite eosinofílica. Esse trabalho com 41 pacientes, basicamente ele vai mostrar a mesma coisa. Pacientes com esofagite eosinofílica têm um número de eosinófilos médio por campo de grande aumento muito maior do que aqueles pacientes sem esofagite eosinofílica. A gente pode ver também que microabscessos de eosinófilos também são mais presentes na esofagite eosinofílica. Então, a gente tem exatamente isso aqui.
microabscessos de eosinófilos. Lembrem aquilo que eu falei da metade superior. Os eosinófilos na esofagite eosinofílica, ao contrário da doença do refluxo gastroesofágico, esôfago gástrico, fica na metade superior da mucosa. Inclusive, eles chegam a descamar junto com alguns ceratinócitos que estão sendo perdidos nesse processo inflamatório. A gente tem um aspecto aqui que ele chama de mordida, ou saca-bocado. Parece que está tendo uma mordida na mucosa do esôfago. Outro aspecto interessante é que esses eosinófilos, eles degranulam. Alô? Alain? Oi? Está ouvindo? Estamos ouvindo, Rodrigo. Está tudo bem. Então, vamos lá. Então, esses eosinófilos, eles degranulam com muita facilidade. Então, a gente vai ver eosinófilos com núcleos nus, com os grânulos isoladamente em meio ao epitélio. Então, esse artigo, esqueci de botar a referência, ele mostra os principais aspectos morfológicos que são diferenciais da doença do refluxo gastroesofágico versus a esofagite eosinofílica. Os eosinófilos usualmente limitados ao esôfago distal na doença do refluxo, eles são mais regularmente distribuídos, né, no epitélio escamoso, diferente da esofagite eosinofílica, que é uma doença focal. Daí a gente precisa fazer múltiplas biópsias quando a gente está querendo chegar a esse diagnóstico, até para não perder o diagnóstico. E microabscessos é muito incomum na doença do refluxo gastroesofágico. Mas vamos lá. Então, assim, baseado nesses achados, a gente está com um diagnóstico diferencial morfológico de uma esofagite eosinofílica versus uma doença de refluxo. Beleza? Acabou aí? Eu acho que não. A gente discute muito casos esdrúxulos lá no laboratório. Quando são casos esdrúxulos, a gente discute muito entre nós patologistas. E sempre alguém fala, às vezes eu falo, olha, joga no PubMed que isso aí alguém já publicou. E realmente alguém já publicou. Veja esse artigo aqui. Uma alta contagem de eosinófilos no epitélio escamoso esofágico não é específico para esofagite eosinofílica em adultos. Esse trabalho com 41 pacientes, se eu não me engano, é um N pequeno, mas ele mostrou que 6 pacientes com diagnóstico clínico de esofagite eosinofílica idiopática, esofagite eosinofílica, versus 28 pacientes com diagnóstico clínico de doença do refluxo gastroesofágico, tinham uma contagem média de eosinófilos muito próxima, uma variação, uma faixa de contagem, uma faixa de variação próxima. Às vezes, na doença do refluxo gastroesofágico, chegando a 168 eosinófilos por campo de grande aumento. Então, assim, a gente não pode confiar especificamente nesse cutoff, de que acima de 15 eu tenho esofagite eosinofílica. Então, o que esse artigo trouxe? O critério de diagnóstico de 20, esse era o critério de diagnóstico que a gente utilizava antigamente. Antigamente, nós utilizávamos mais de 15 eosinófilos em 2 campos consecutivos de grande aumento ou mais de 20 eosinófilos em um campo isolado de grande aumento. Hoje em dia, a gente utiliza mais de 15. Essa característica ocorre em doença de refluxo, assim como na esofagite eosinofílica, esse grande número de eosinófilos. A esofagite eosinofílica não pode ser definida por histologia isoladamente e pacientes com doença de refluxo podem, ocasionalmente, ter mais de 20 eosinófilos por campo de grande aumento. Veja um detalhe aqui. Eu tenho uma mucosa esofágica inflamada, esse é um exemplo que eu utilizei anteriormente, espessada com o alongamento dos meus vasos, com hiperplasia da basal, ou seja, eu tenho um padrão de uma agressão inflamatória na minha mucosa. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 eosinófilos. Massa, eu tenho uma esofagite eosinofílica. Quer dizer que se um eosinófilo aqui não estiver presente, eu deixo de ter uma esofagite eosinofílica? Ou a minha vizinha tem um microscópio um pouco mais antigo que o meu, com um campo de grande aumento que não tem o mesmo diâmetro do meu. Ela tem uma esofagite, uma agressão inflamatória ao esôfago, mas com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eosinófilos. Aí ela me passa para eu dar uma opinião. Meu microscópio é maior, eu chego à contagem de 15 eosinófilos, ou seja, ela não tem uma esofagite eosinofílica e eu tenho. Então, a gente precisa ser muito cuidadoso nesse diagnóstico, nesse critério diagnóstico, ao utilizar esses números. Esses números são rígidos, a gente está diante de uma medicina abstrata, medicina é interpretação, é clínica, com bom senso.
Então, assim, nós temos um maquinário muito antigo que vem sendo atualizado ao longo dos anos e que eu faço muito uso dessa ferramenta para chegar ao diagnóstico, que é, desculpa, mas que é o telefone. Eu acho que se a gente mantiver contato com o gastroendoscopista, com a pessoa que está acompanhando o paciente, com o médico assistente, a gente consegue muitas vezes chegar ao diagnóstico, mesmo que a gente não tenha aqueles cut-offs estabelecidos, mesmo que os números não estejam lá, uma suspeita clínica forte diante de uma história clínica, diante de achados endoscópicos, para mim vai ser muito mais, digamos assim, vai ser muito mais, me fornecer muito mais detalhes e informes do que eu simplesmente chegar e contar os eosinófilos. Essa figura anterior, na verdade, acho que Tatiana já frisou muito bem, são maneiras que a gente pode fazer, né? Estratégias para evitar perder um diagnóstico. Sabe que a esofagite eosinofílica ela termina cometendo todo o esôfago, de contrário da doença do refluxo gastroesofágico, que é mais no esôfago distal. Então, a biópsia do esôfago proximal, o esôfago médio, além do esôfago distal, vai ser muito útil. E na suspeita de uma gastroenterite eosinofílica, ou na primeira vez em que você está diante de um paciente com suspeita de esofagite eosinofílica, você biopsiar o antro e o duodeno também vai ser bem interessante para que eu possa afastar uma gastroenterite eosinofílica. Então, os pontos chaves dos achados patológicos. O diagnóstico de esofagite eosinofílica requer uma comunicação muito boa entre o patologista e o gastroendoscopista. Amostras do esôfago proximal médio distal são boas estratégias para que a gente consiga não perder esse diagnóstico. A amostragem do antro e do duodeno para escolher a possibilidade de gastroenterite eosinofílica, e o patologista deve sempre focar nas zonas de hotspot e, embora a gente tenha que ter em mente que esses números, eles não são assim, não são definidores, mas é o que a gente ainda tem de melhor. Então, relatar a contagem de eosinófilos por campo de grande aumento e, sem sombra de dúvida, eu não estou conseguindo passar meu último slide, manter uma comunicação com vocês, gastroendoscopistas, que eu acho que isso daí fornece muito mais informação para a gente conseguir chegar a um diagnóstico em conjunto. Está aqui meu contato, meu telefone, quem quiser, bate no telefone, Rodrigo, eu estou com um caso que eu acho que é um esofagite eosinofílico, eu acho que é um gastroenterite, eu acho que é uma doença celíaca, o que quer que seja. E os achados, assim, não estão batendo, o que é que a gente pode fazer para chegar lá. Então, acho que isso daí a gente, muitas vezes, chega a um diagnóstico conjuntamente. Essa é a beleza da interdisciplinaridade que a gente tem hoje em dia. Então, vai. Muito obrigado, Rodrigo. Excelente a complementação em relação aos aspectos histológicos. E enquanto as pessoas se preparam aí, eu vou fazer um questionamento a Rodrigo e uma Tatiana. Eu vou começar com o Rodrigo, que já está aí quente. Eu queria Rodrigo, exatamente o que você colocou. Deixa eu tentar maximizar aqui a tela, que eu diminuí, eu não estou acertando. Minimizar? Maximizar a tela, eu não sei o que eu fiz. Oh, meu Deus. Mas por que você precisa maximizar? Não é que eu não estou enxergando ninguém. Ah, tá. Pronto, acho que deu aqui. Vamos lá. Deu? Deu. Então, na verdade, em relação ao aspecto histológico, o que eu queria comentar é justamente o que você comentou, né? Que eu acho que, assim, o que a gente deve valorizar é um aspecto muito mais qualitativo do que quantitativo. Na verdade, são vários aspectos que você deve ter relacionados à patologia e que não simplesmente a contagem de eosinófilos vai definir a presença da esofagite eosinofílica. Né? Então, tem achados aí histopatológicos que eu acho que corroboram, especialmente somados à história clínica do paciente, com o diagnóstico, né? Perfeito. Quando a gente precisa, a gente já faz realmente uma interação muito fluida, aí a gente se contacta sem nenhuma dificuldade. E eu acho que esse é realmente um dos grandes benefícios dessa interação entre o clínico, o endoscopista e o patologista. É justamente a gente poder discutir isso. E Tati, tá aí? Estou aqui, sim, Alan. Tati, eu queria só assim que você me dissesse o seguinte:
num paciente virgem de tratamento mas com alguns aspectos clínicos que sugerem esofagite eosinofílica e que é submetido a uma endoscopia. Ele nunca tratou. Necessariamente a gente faz somente o IBP? Existe algum critério ou clínico endoscópico que me faça, na verdade, já desde o início fazer o tratamento associado IBP com corticoide? Sim, é uma ótima pergunta essa, porque essa decisão tem que ser feita de acordo com a apresentação do paciente e também em comum acordo com o paciente, né? De acordo com a preferência dele. No paciente que tem alguma estenose ou tenha um esôfago de pequeno calibre, a preferência é você iniciar corticoide, porque o corticoide foi o único tratamento capaz de agir nesse remodelamento do esôfago. Eu acredito, a minha opinião assim particular é que no futuro o tratamento da esofagite eosinofílica vai ser com corticoide principalmente, porque o IBP assim ele melhora a quantidade de eosinose, tem uma resposta histológica, mas isso não vai interferir muito na evolução, né, para o padrão fibroestenótico. Então, a gente não sabe a consequência. A longo prazo, você está tratando uma coisa, melhora o sintoma, sim. Melhora a histologia, sim. Mas o paciente pode evoluir daqui a alguns anos para o esôfago de pequeno calibre, que é a complicação mais temida, né? Então, então, eu acho que ainda tem muita coisa a se desvendar em relação à esofagite eosinofílica. Eu acho que a tendência no futuro é estratificar os pacientes de acordo com o fenótipo, né, e os endotipos. E aí, sim, se for aquele paciente que tem um padrão mais inflamatório, ou então aquela doença mais leve, aí você pode usar o IBP. Mas se for aquele paciente que tem uma tendência a ter um padrão fibroestenótico, acredito que o corticoide seja a melhor opção terapêutica. A dieta é uma opção que eu acho muito difícil de se fazer, né? A não ser assim, que você use, por exemplo, corticoide no fim de semana e a dieta da semana. Eu vi um trabalho falando sobre isso, uma coisa mais flexível, assim. Você passa a fazer a dieta na semana e no final de semana você libera o paciente e usa o corticoide. Entendeu? Mas não vi nenhum trabalho, eu vi uma sugestão, isso, mas não vi nenhum trabalho a longo prazo. Ok, obrigado. Alguém tem algum questionamento do grupo? Alguém está na sala? Emília aqui te parabenizou. Rodrigo, não sei se você tem acesso aos comentários, falando que realmente essa interação entre o clínico e o patologista é bem importante para as decisões. E tem uma pergunta aqui, Tati. Existe na literatura algum tipo de score que inclua dados clínicos, endoscópicos e histológicos? Na verdade, eu não vi nenhum score que inclua esses três parâmetros, né? Eu vi um trabalho e ele fez essa correlação entre dados clínicos, endoscópicos, histológicos e também a parte da genética, e aí classificou em 3 subtipos. Além daquele que eu mostrei, não foi esse slide, e aí ele dividiu em 3 tipos, né? O tipo 1 seria o tipo leve, que é o esôfago na endoscopia tem aparência normal, e os achados histológicos também bem leves, né? O tipo 2 seria um tipo inflamatório com alta expressão de citocinas inflamatórias e são pacientes que não respondem a corticoide. E o tipo 3 é o padrão fibroestenótico. Eu só vi isso. Agora, uma classificação envolvendo os 3 critérios, não vi, não. Mais abrangente assim, não. Não vi. E do ponto de vista do grupo em geral, e aí agora todo mundo pode opinar, é uma outra questão, a associação, na verdade, da doença do refluxo com a esofagite eosinofílica. Qual é a experiência de cada um e o que é que prevalece aí, na verdade, do ponto de vista de sintoma e que tratamento, na verdade, predomina ou está mais indicado nesses casos? E se há lugar para procinético nesse conjunto de tratamento. A gente faz IBP com procinético, corticoide com IBP e procinético. Então, alguém quer se manifestar além de Tati? Alguém mais da sala?
Assim, eu acho que o que Tatiana falou é que realmente a gente lê, né, que as duas doenças elas meio que acontecem em muitos casos de maneira, vamos dizer, simultânea, e uma até interfere, na verdade, na outra. E eu, assim, na minha modesta opinião aqui, eu acho que tem sim indicação de procinético se houver uma sintomatologia que justifique. Eu acho que, como na doença do refluxo, por exemplo, o procinético não muda o curso, vamos lá, da doença, mas se você tem uma sintomatologia que justifique o uso, eu acho que procede. E não sei o que é que Tati acha. Eu não vi nenhum, eu procurei até isso, o uso de procinéticos na esofagite eosinofílica, não vi nenhum trabalho citado. Mas eu acho que se o paciente tiver sintoma de refluxo, eu não uso. Acho que vale a pena. Tá? Eu também acho que sim. Rodrigo, tem um questionamento do Daniel para você. Se em esôfagos normais da endoscopia você vê um aumento de eosinófilos intraepiteliais ou se normalmente está relacionado a algum achado anormal na endoscopia? Ô, Daniel, fantástico. A gente tinha um conceito há algum tempo atrás nos trabalhos de que, e nos livros, né, textos sobre gastropatologia, que eosinófilo não era possível ter no esôfago normal. Isso já caiu, certo? Alguns pacientes realmente a gente vê uma histologia normal, vê endoscopia normal e pode ver 2, 3, 4, até 5 eosinófilos ou mais, assim, contanto que você não tenha outros achados que mostrem que aquele esôfago está sendo agredido, o fato dele ter eosinófilo numa mucosa normal não significa que ele tenha algo inflamatório. Ele pode ser do paciente, ele ter essas células nativas, como a gente vê isso na mucosa gástrica também. Alguns pacientes têm o que a gente chama de folículos linfóides primordiais, aqueles que não formaram um centro germinativo ainda. Eles têm isso na sua parte, no seu terço inferior da mucosa, e não deixa de ser normal, é um achado normal que, assim, eu vejo em alguns pacientes e não vejo em outros. Eu acho que isso depende muito, varia muito de paciente para paciente. Mas o que é mais importante é que a gente observe todos os achados. É o que eu te estava falando, é um padrão, é um conjunto. Um achado isoladamente, ele não tem valor. Ok, Rodrigo. Aí vou voltar a pergunta para Daniel ou para Vlad, não sei se Vladimir está na sala, mas assim, eu queria saber o que vocês acham, qual a opinião de vocês, em que pode contribuir a ultrassonografia endoscópica no diagnóstico da esofagite eosinofílica. Assim, se, por exemplo, uma endoscopia é normal, a ultrassonografia endoscópica pode, mostrando uma espessura maior da parede, alguma coisa desse tipo, contribuir para o diagnóstico, ou na endoscopia normal, o ultrassom também não contribui para isso? Eu ia fazer bem essa pergunta para eles mesmo. Eu queria saber se eles têm experiência com isso, de esofagite eosinofílica e ultrassom endoscópica. Alan? Oi, Vlad. Oi, Vlad. Alan, não, a ultrassom endoscópico nesses casos não vai ajudar em nada, viu? O espessamento é muito inespecífico, isso a gente vê na doença do refluxo, você pode ter um pouco de espessamento, ainda mais na parede do esôfago, que é uma parede muito estreita, né? Muito fina a parede do esôfago. Então, acho que o ultrassom endoscópico não seria um bom exame para ajudar no diagnóstico de esofagite eosinofílica, não. Uhum. Então, esse espessamento que dá é um espessamento que a gente não consegue, talvez por mini probes, que a gente não tem aqui na Bahia, né? Mas, assim, para diagnóstico específico de doença de esofagite eosinofílica, acho que o ultrassonoscópio, nesses casos, aí não vai ajudar em nada. Perfeito, Mas deixa eu Vlad. aproveitar deixa eu só aproveitar e já fazer um questionamento. Parabéns, inicialmente, a Tatiana, a Rodrigo, pelas apresentações muito boas. E eu vou fazer uma pergunta, acho que os dois aí podem ajudar a responder. É relativamente comum a gente ver um imbricamento das patologias, doença do refluxo com esofagite eosinofílica. Nesses casos, a gente achados endoscópicos de erosões, tá? Você vê lá erosões, vê um pouquinho de edema e faz biópsias. Essas biópsias, o Rodrigo fala que tem em torno de 15 limítrofe ali, onde ele não consegue precisar se é realmente esofagite eosinofílica ou se é a doença do refluxo. Aí eu pergunto a Tati ou algum dos colegas como a gente prosseguir no diagnóstico efetivo. A paciente tem uma doença do refluxo, a paciente tem uma esofagite eosinofílica,
e como seria o tratamento, já que o inibidor cabe para a doença do refluxo e cabe para a esofagite eosinofílica também. Gostaria de ouvir aí dos colegas. Geralmente, o que eu li, né, não tenho muita experiência, mas o que eu li é que na doença do refluxo, normalmente, né, a maioria dos pacientes não apresenta uma infiltração maior do que 5 eosinófilos por campo. O Rodrigo pode depois me confirmar isso ou não. Pode acontecer de ter mais, mas normalmente tem menos de 5. E nos casos que são muito... Aí você vai acompanhar, né? Acompanhar o paciente de perto e entrar com a IBP. Nesse caso aí, eu acho que cabe muito mais ainda entrar com a IBP, porque vai responder sendo uma coisa ou outra, e acompanhar, e repetir a endoscopia depois de 3 meses, né, 12 semanas, e acompanhar. Entendi. E esse acompanhamento, como é que você vê remissão da doença? Você faz de quanto tempo? Você fica fazendo endoscopia nesses casos, desses pacientes? Sim. Como é que faz esse segmento? De você fazer a endoscopia depois de 12 semanas, né, do tratamento inicial, com dose plena, de IBP, dose dobrada, dividindo 2 vezes ao dia. Com o corticoide também, a mesma coisa, você repete com 12 semanas. E aí, depois, se tiver uma resposta, você vai repetir. Aí depende do protocolo. Tem 6 meses, tem com 1 ano, vai acompanhando esse paciente. Suspende a medicação depois de 12 semanas, se houve remissão? Não suspende, mantém? Não. Mantém, você pode reduzir a dose para metade. Tá bom. Pessoal, tem duas Obrigado. interessantes. Obrigado, Vládio. Uma diz o seguinte: na minha prática clínica, a maior dificuldade tem sido a aderência às dietas mais restritivas. Vocês têm encaminhado seus pacientes para nutricionistas ou nutrólogos? Sim, sempre. Acho que a recomendação é mandar mesmo, porque são dietas muito restritivas, difíceis de se fazer, muito complicadas. Então, tem o risco do paciente desnutrir, principalmente se for criança, né? A gente não é nossa clientela, mas eu mando sempre. Tá? Eu acho que a tendência também dessa doença é ter um acompanhamento multidisciplinar. E tem aqui, acho que Vládio e Daniel, apesar da gente não definir a ultrassom como método diagnóstico, o questionamento é se a presença ou não de aumento da espessura da parede poderia ser um preditor assim, de maior segurança, na verdade, quando da necessidade da realização de dilatação. Dilatação, Parede mais espessa, né? Eu poderia... Exatamente, segurança. O que eu vi, desculpa, Elan, é que Pois no não. caso de a aplicação da ultrassom endoscópica é no caso de esôfago de pequeno calibre, que às vezes no diagnóstico endoscópico não é fácil. Não é fácil você ver um esôfago de pequeno calibre. Você precisa de outros recursos. Então, nesse caso que eu vi, é difícil da ultrassom endoscópica para auxiliar no diagnóstico. Vládio, Daniel, querem complementar alguma coisa? Bom, não então. Rodrigo. Oh, desculpa, falhou aqui meu microfone. Tá ouvindo? Vai, Daniel. Telefone. Tá, na verdade, que eu saiba, não existe nenhuma correlação entre a espessura da parede do esôfago e o grau de progressão da doença e, consequentemente, um risco maior, né, devido ao grau de fibrose de perfuração durante uma dilatação do esôfago. Como o Vlad falou, a informação que a gente poderia dar pela ecoendoscopia era somente em relação à espessura total, né, do órgão vista a ultrassom. Mas que grau de importância tem essa informação? Eu acho que a literatura não tem essa resposta para dar para a gente também, não. Não sei o que o Vlad acha. É isso aí. Concordo com você, Daniel. Então, acho que a endoscopia ajuda muito pouco para a esofagia eosinofílica. Rodrigo, eu queria fazer um questionamento do ponto de vista da solução em que a gente acondiciona as peças. Existe alguma recomendação especial para a investigação da esofagite eosinofílica ou não? Não. Pode ser... O formol ainda é o melhor
meio de fixação para essas biópsias não vai alterar em nada morfologia, ou se algum dia surgir algum estudo molecular que a gente possa fazer, não altera em nada. Na verdade, ainda é o melhor meio. Eu estou vendo aqui uma pergunta: o uso de microscópio no campo de grandeamento poderia ser factível para endoscópios, tipo endomicroscopia confocal? Áreas suspeitas. Assim, tem tido alguns estudos com microscopia confocal. Eu tenho visto na pele, parece que endoscopicamente também tem tido. Na França tem um gastro publicando, mas eu não tenho experiência, eu não sei exatamente o que é que a microscopia confocal, qual é o nível de resolução da microscopia confocal, se eu conseguiria com ela definir o que é uma célula inflamatória eosinófilo, o que é um linfócito, o que não é. Eu não tenho experiência, realmente não tenho experiência. Ok. Eu fazer uma pergunta a Rodrigo também. A gente, muitas vezes, o paciente chega no consultório com sintomas, né, de disfagia, junto com sintomas sugestivos de refluxo, e aí a gente já começa logo o uso do inibidor de bomba de próton, e depois pede a endoscopia. Aí o paciente demora um pouco para fazer a endoscopia, quando chega lá já está usando o EBP há um tempo. Quando você vai fazer a biópsia, e se ele tiver a esofagite eosinofílica, a contagem de eosinófilo não vai ser mais baixa. E aí, tem algum recurso na histologia que possa ajudar a gente a dar esse diagnóstico? Eu vi que também os mastócitos são importantes na esofagite eosinofílica. Tem alguma contagem de mastócitos? Assim, mastócito a gente vê mais na forma mais avançada da esofagite eosinofílica. Não é uma coisa que a gente vê nas formas iniciais ou mais leves. Parece que o mastócito ele tem muito a ver com a fibrose da lâmina própria, que provavelmente deve se correlacionar clinicamente com a fibrosante. Mas, assim, o que o inibidor de bomba faz é diminuir realmente a contagem de eosinófilo e, infelizmente, morfologicamente, eu não tenho como te dizer, esse paciente provavelmente tem uma esofagite eosinofílica e ele está com pouco eosinófilo pelo inibidor de bomba. Eu não tenho como. Alguns achados que podem ajudar, mas nada é específico. Por exemplo, a doença do refluxo gastroesofágico, pela ação química do ácido, ele termina dando mais erosão com neutrófilo. Microúlceras ou microaftas, eu não sei se vocês veem isso também na endoscopia, e isso é mais associada com a presença de neutrófilos e não eosinófilos na esofagite, na doença do refluxo. Mas tudo isso é inespecífico. Então, nada que eu possa bater martelo, isso aqui é tal coisa. Algum questionamento, mais alguém, gente? Não? Bom, se não... Alan, eu vou fazer só mais uma pergunta, sou eu, Vlad. O Tati, você viu algum fator preditor de má evolução desses pacientes com esofagite eosinofílica, aquele que vai evoluir para aquelas formas fibroescleróticas? Sim, tem sim. Eu vi um trabalho falando que tem alguns fatores de risco para a evolução para a forma fibroesclerótica. Tem idade avançada, pacientes que já tiveram obstrução alimentar, pacientes que já precisaram de dilatação, pacientes que têm uma atopia severa, geralmente tem uma forma mais grave, pacientes que têm história familiar de esofagite eosinofílica também. Acho que esses aí. Tem um trabalho falando. Obrigado, Tati. Pessoal, então eu queria agradecer, especialmente a Rodrigo e a Tatiana, pelas apresentações, pela disponibilidade. Rodrigo, muito obrigado. Eu te agradeço. Eu te agradeço, meu velho. Foi ótimo. Muito obrigado aos dois. Obrigado a todos os participantes. E no próximo mês tem mais. A gente encaminha o convite para vocês com alguma antecedência. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite.